Olá, turma. A gente vai iniciar o primeiro módulo agora do treinamento, né? Se você chegou até aqui, você provavelmente é colaborador de algum cliente nosso, né? De algum provedor que é atendido através da nossa consultoria, seja alguém da área técnica, de infraestrutura, ou alguém de algum outro setor que se interessa pelo assunto também, e aí resolveu fazer esse treinamento com a gente. Hoje inicia-se toda a nossa carga horária aí de várias aulas, onde o nosso primeiro módulo, que será o módulo básico, inicial, para suporte nível 1. E hoje o nosso primeiro tópico, que é o tópico de como funciona a internet. Tem um slide aqui, bem bacana, para a gente assistir. E eu vou iniciar ele para a gente. Bem, pessoal, nesse primeiro módulo, né, a gente vai fazer uma breve apresentação sobre o funcionamento da internet, sobre os protocolos que ela compõe. Mas antes disso, eu preciso falar para vocês um pouco sobre a NOC, para quem não conhece a gente, né? E principalmente sobre mim, que vos apresento, né? Então, meu nome é Edson Caetano, eu sou graduado em análise de sistemas e eu tenho um MBA em segurança cibernética e alguns outros inúmeros cursos, né, que a gente acaba fazendo ao longo da nossa carreira. Só um minutinho aqui que eu estou ajustando a tela. Tá ok. Então, eu já atuei em mais de 100 provedores, né? A gente hoje atende na NOC diretamente pouco mais de 40 provedores, mas a gente acaba atuando na rede de mais de 100 provedores durante esse tempo que eu estou na área. Muito trabalho, né, indiretamente. Esse slide está até um pouco desatualizado, né, porque ele não é o slide que a gente preparou agora, foi de outra apresentação, e aí acaba que ele fala que a gente atende diariamente 35 provedores, hoje está passando dos 40 provedores. A NOC, né, é uma empresa especialista em estruturação de rede, né, a gente trabalha fazendo uma aplicação no dia a dia de boas práticas. Essas boas práticas são baseadas em comitês, né, que controlam a internet, que fazem a gerência e fazem uma série de recomendações. E aí a gente tem como missão realmente prover aí um atendimento diferenciado, agregando sempre novas oportunidades e novos negócios, né, através de parcerias e soluções de inovação. Essa é a nossa equipe inicial. A gente tem uma equipe hoje bem enxuta, são uma equipe de 4 pessoas. Além de mim, tem esses 3 rapazes aí que trabalham com a gente, o Matheus, o Júnior e o Ian. E aí eu vou mostrar para vocês também um pouco dos nossos números. Hoje a gente atende uma rede aí que soma mais de 49 mil clientes. Já chegamos aí a quase 100 GB de banda gerenciada. São aproximadamente pouco mais de 40 ISPs que são suportados diretamente em contrato mensal com a gente aqui na NOC, né? E a gente tem uma estimativa de mais de 240 mil dispositivos conectados em nossas redes. Ao total, a gente tem mais de 50 pessoas que são envolvidas na operação da NOC. Essas pessoas são funcionários de clientes e parceiros nossos, que a gente acaba apoiando no dia a dia, né, com diversas soluções que a gente vende para esses provedores. E nós lidamos também com mais de 20 fornecedores de conectividade, né? Tanto empresas que vendem transporte, como empresas que vendem link através de parcerias, de swap, de conexões. A gente fez trouxemos breves números para vocês aí do que a NOC representa hoje. E aí a gente vai dar início agora ao nosso módulo inicial, nosso módulo básico, com um tópico que é muito importante, que é o tópico de como funciona a internet. Beleza? Então vamos lá. A gente tem um número bem bacana, que a gente sempre gosta de enfatizar, sempre que a gente vai falar sobre esse assunto, que é o déficit de profissionais hoje que a gente tem no mercado brasileiro, né? O Brasil hoje ele forma aproximadamente 40 e poucos mil profissionais com perfil tecnológico. Nem sempre a gente consegue garantir que esses profissionais que têm esse perfil serão bons profissionais, né? Mas a gente tem esse número, né, de profissionais com perfil tecnológico sendo capacitado todo ano. Porém, a gente tem uma demanda muito maior,
Né? Então, a diferença dessa demanda, do que são capacitados e do que nós precisamos para o mercado, é de 24 mil profissionais. Então, essa informação que a gente vai abordar nesse primeiro tópico, né, de como funciona a internet, é uma informação fundamental, crucial para esses profissionais saberem, mas, infelizmente, né, muitas vezes por falta de próprio esforço do profissional, já que hoje a gente tem internet, está tudo aí exposto, os profissionais acabam não tendo esse conhecimento. Né? E aí a gente quer resolver parcialmente isso. Uma coisa bem curiosa hoje sobre esse assunto é que a maioria das pessoas acha que a internet está flutuando na nuvem, em algum lugar por aí no mundo. Né? E aí as pessoas imaginam, até os próprios profissionais da área, que eles acessam um servidor que fica em algum lugar do mundo e tal, e que a internet fica lá nesse servidor. E aí não é bem, por esse lado, não é bem assim que funciona. Né? A gente até ilustra esse desenho, que é um desenho onde você tem vários balões, né? Cada balão é um site, e todo mundo imagina que esses sites eles estão flutuando em algum lugar por aí. Né? Na prática, esses sites eles estão sim hospedados em um lugar, e claro, em vários lugares também, através de rede de distribuição, de data centers de backup, e situações do tipo, mas eles não estão flutuando, eles estão sim hospedados em algum lugar do mundo, não é um negócio que está na nuvem aí, que não é um lugar só também, então cada site ele tem uma hospedagem, ele tem uma estrutura, ele está em um lugar separado, vamos dizer assim. Para fundamentar o que a gente vai falar aqui, então a gente vai falar um pouco sobre o protocolo IP. Né? O protocolo IP ele é a base, né, de tudo que funciona hoje. Então, todo o acesso, né, que você faz hoje na internet, seja por aplicativo, seja site, seja jogos ou filmes que você assistem, por trás daquela plataforma, daquele conteúdo, daquela aplicação, existe um endereço IP. Né? O endereço IP, a maioria de vocês já devem ter visto, né? É um conjunto de números, né, que identifica uma rede. Então, geralmente você tem aqui o 92.168.0.10. Então, é bem isso. Né? E o protocolo IP ele funciona, ele tem uma característica que é funcionar sobre qualquer tecnologia de telecomunicações. Né? E ele é usado em aplicações que operam a internet. Então, como eu falei há um pouco tempo atrás, independente da aplicação, do jogo, do vídeo, usou a internet, está sobre o protocolo IP. Beleza? A gente falou, é um protocolo de comunicação, né? É usado entre todas as máquinas em rede, né? Ele é para encaminhamento de dados, tanto no modelo TCP/IP quanto no modelo OSI. Né? É um importante protocolo da internet e está na camada que é intitulada de camada de rede. Né? Esses modelos que a gente fala, se vocês forem aprofundar o conhecimento de vocês em redes, vocês vão ver que existe alguns modelos de funcionamento da internet, que são os modelos TCP/IP e o modelo OSI. Né? Então, o modelo OSI é um negócio mais antigo, não é muito utilizado mais, e aí o que a gente utiliza hoje realmente é o modelo TCP/IP. É o que a gente vai levar em consideração, mas isso é uma coisa para vocês se aprofundarem mais. O protocolo IP, a gente está apenas dando um resumo de que funciona. Né? Claro, o protocolo IP é bem mais vasto. Né? Você vai usar o protocolo IP para fazer gerência de rede, para comunicar a rede, para quando você for ver questões de DNS. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprofundar um pouco mais à frente quando a gente for falar do funcionamento da rede do provedor. Beleza? Então, imagine que toda comunicação de internet, tudo que é internet, tem IP. Né? Mas para que esses IPs se comuniquem, para que eles tenham acesso um ao outro, né? Existem outros protocolos. Né? Então, um outro protocolo bastante interessante, e aí ele que funciona a internet funcionar em escala, ele que faz a internet funcionar em escala mundial, é o protocolo BGP, que a gente também vai ver. Mas antes disso, a gente vai ver que para a gente trabalhar o protocolo BGP, a gente tem que conhecer um outro carinha bastante importante, né, que são os sistemas autônomos. E aí, quem são esses sistemas autônomos? Né? Quem são essas pessoas? Esses objetos, as empresas. Né? Se vocês fizerem um curso de redes básico, né,
daqueles que você tem em várias escolas por aí. Os professores geralmente vão falar para vocês, ou se você lê um livro, em qualquer outra literatura, que não seja muito aprofundada na internet, que às vezes se aprofunda mais em redes, eles geralmente falam que o que é a internet? A internet é uma rede de redes. Ela é uma rede de redes. Mas dificilmente eles aprofundam e eles especificam quem são essas redes, né? Essas redes, elas têm nome, elas são Autonomous Systems, ou, como vocês estão vendo aí, sistemas autônomos, que a gente sempre, quando fala sobre isso, a gente abrevia, usa a sigla AS, né? E essas redes, elas formam a internet. Elas interconectam grandes redes, redes médias, pequenas redes, umas às outras, e formam as conexões que vocês utilizam, né? Então, os sistemas autônomos, né, são redes que formam a internet, são provedores de 3 segmentos diferentes: acesso, trânsito e serviço ou conteúdo, e são identificados por um número, que é o ASN, o Autonomous System Number, né? Quem são essas 3 redes, né? Provedores de acesso, provedores de serviço e provedores de conteúdo. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente também. Dando um pouco para vocês de números, sobre número de sistemas autônomos, né? Como eu falei, a internet é uma rede de redes, né? E ela é formada hoje por mais de 60 mil redes diferentes sobre gestões técnicas e administrativas diferentes. Ou seja, independente se você é um provedor de acesso, se você é um provedor de trânsito ou se você é um provedor de conteúdo, a sua rede, em específica, ela tem uma gestão administrativa diferente. Então, eu não tenho um único administrador administrando a internet toda. Isso não existe. A internet é uma grande rede formada por outras redes que são independentemente administradas. Cada provedor de acesso, de trânsito, de conteúdo, ele tem o seu administrador. E aquele cara, a rede dele, ele configura como ele quer, como ele bem entende, como ele deseja, certo? Ele apenas é submetido a algumas regras quando ele vai fazer o trabalho de comunicar a rede dele com outras redes externas. Então, o provedor A vai falar com o provedor B, que vai falar com o Google. Então, essas comunicações entre eles, elas sim têm administrações que são independentes, mas que conversam a mesma linguagem. Não teria como ele configurar a internet da forma que ele quer. Não. Falou internet, falou em se conectar externamente, conectar o meu provedor a outro provedor, a gente tem que falar a mesma língua, embora que do meu provedor para dentro, do meu provedor até o meu cliente final, eu use técnicas ou configurações diferentes do outro provedor. Beleza? Como a gente estava falando, são 3 redes, né? Algumas dessas redes, elas conectam usuários, outras, elas provêm enlaces de longas distâncias e backbones, né? E outras hospedam conteúdo e serviço. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você é provedor de acesso. Você conecta usuários. São pessoas que fazem uso dessas conexões. Então, o provedor de acesso, ele é esse cara, esse sistema autônomo que conecta usuários. Beleza? E aí você tem um provedor, por exemplo, um cliente nosso aqui em Fortaleza que se conecta com um provedor na Praia do Futuro, ele se conecta com um provedor que provém um enlace de longa distância, né? Então, geralmente, esse cara, vamos supor, a exemplo aqui da Angola Cables, eles têm fibra que vem de Miami para os Estados Unidos, eles têm fibra que vai, aliás, de Miami nos Estados Unidos para Fortaleza, né? Na Praia do Futuro. Eles têm cabos que saem da Praia do Futuro e se conectam com Santos. Tem cabos que saem da Praia do Futuro e se conectam em Luanda, lá na África. Então, esse cara, ele é um tipo de sistema autônomo que provém enlace de longas distâncias. Esse cara é gigantesco. É o tal do Tier 1 que a gente chama. É aquele cara que realmente detém uma parte física da internet muito grande. Uma parte física de conexões que mantém a internet hoje funcionando entre continentes muito grande. Então, ele provém enlace de longa distância. Mas nem sempre tem que ser esse cara que interconecta países, continentes, para ser considerado um provedor de enlace de longa distância. A gente tem, a exemplo aqui no Ceará, a Mob, a Warilink, né? A gente tem a Telecom, que atua aqui também. São empresas que têm uma rede de fibra muito extensa, muitas vezes interconectam alguns estados aqui do Nordeste, e eles também estão provendo esses enlaces. Então, a gente tem muita empresa hoje que está lá em Recife, mas ela vem se conectar ao Netflix, ao Facebook, aqui em Fortaleza. Esse é um exemplo de
de empresa, de enlace de longa distância, mas enlaces mais regionalizados, né? Entre estados, entre regiões de um estado, né? A gente também considera essas empresas. E aí a gente geralmente chama essa empresa, né, de provedor de trânsito e acesso, em muitos dos casos, porque muitas das vezes, a exemplo da BrisaNet, por exemplo, eles atendem outros provedores e eles também atendem redes de internet, redes de usuário banda larga. Então, eles sim são provedores de trânsito e também são provedores de acesso. Provém acesso para usuários finais, usuário comum, aquele cara que está em casa e usa a internet para assistir um vídeo, para conversar no WhatsApp, né? Então, e aí a gente tem outros sistemas autônomos na internet, e aí esse é mais incomum a gente ter contato direto com eles, a não ser que você seja administrador de rede, que são os provedores de conteúdo, né? Que são provedores de hospedagem. Por exemplo, a gente tem um provedor de acesso de hospedagem, a exemplo, a LocalWeb, né? Uma empresa que hospeda site de várias empresas. Eles também têm um ASN, eles também têm um próprio bloco de IP deles, eles também são um sistema autônomo, eles provêm hospedagem de conteúdo. E a gente tem outros fornecedores de conteúdo, que aí são ainda maiores, que a gente pode dar como exemplo o Facebook, o Google, o Netflix, são mega gigantes player na internet e automaticamente, dada a proporções dessas empresas, eles são considerados provedores de conteúdo. Eles provêm algum conteúdo para a internet, fornecem aplicações. Nesse caso, de YouTube, de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, de Netflix, a gente está falando de players gigantescos na internet. E aí, assim, como que essas redes se interconectam? Onde que esses caras ficam hospedados? Como que tudo isso se interconecta, né? E aí eu fiz um desenho para que vocês tenham um entendimento um pouco mais simples de como que funciona isso. Nesse desenho aí, a gente desenhou um desenho meio que uns planetas, né? Então a gente tem um planetinha ali, outro ali, para vocês entenderem como que funciona essas interconexões, né? A gente tem provedores de trânsito e acesso. A gente tem provedores só de acesso e a gente tem provedores de conteúdo. Então vamos supor que esse cara de conteúdo ele seja o Google, né? Esse cara de trânsito aí, esse planetinha verde, ele seja Angola Cables, que se conecta com o Google lá fora do país ou lá em São Paulo, e aí ele provém esse trânsito, ele provém essa conexão ao outro provedor de trânsito, que é trânsito e acesso, nesse caso aí seria uma BrisaNet da vida, um Arilink da vida, né? E aí lá na ponta a gente tem aí o provedor de acesso, que é aquele provedor que só fornece para residencial, ele realmente não fornece para outros provedores, né? Então, basicamente, a internet tem um desenho semelhante com esse. A gente tem várias interconexões. Então, uma empresa de conteúdo, um sistema autônomo que provém conteúdo, ele se interconecta com outras empresas que faz trânsito mais acesso, que faz só acesso, né? Essas conexões, geralmente, são enlaces de fibra. Então, dificilmente você tem, por exemplo, um cara desse que só faz acesso, ele se interconectando com um provedor de conteúdo, se ele estiver no interior do estado, por exemplo. É bem mais difícil você ver esse tipo de situação fisicamente, né? E hoje a gente tem outros métodos que a gente vai falar aqui e que permite essa conexão. Isso falando de conexão física ou lógica por meio de VLANs, beleza? Então essas conexões elas existem, né? Mas elas têm um conjunto de regras, porque como eu falei, a gente tem aí no provedor de trânsito um conjunto de regras interno que rege as leis, as configurações dentro da rede deles. No provedor de conteúdo, a gente também tem lá interno na rede dele um conjunto de regras que é o administrador quem define. A partir do momento que essa empresa se conecta com outra empresa na internet, então a gente pode supor que esse cara de acesso é um provedor aqui em Fortaleza, esse provedor de trânsito de acesso é um Wirelink da vida, né? Quando esse cara resolve conversar com o outro, né, quando é uma conexão que a gente chama de inter-AS, né, porque eu tenho um sistema autônomo e eu tenho um inter-AS, é uma interação entre um AS e outro. Quando eu tenho esse tipo de conexão, nós temos um conjunto de regras, é um outro protocolo que define como deve ser feita essa conexão, como é que é anunciada, como é que é eleita essas rotas, né? E aí vocês vão ter um entendimento melhor como é que é possível a internet funcionar hoje. Então vamos supor, numa situação dessa, sem esse
protocolo, sem esse conjunto de regras, seria impossível. Como é que eu vou conectar a minha rede com a rede externa se o cara de um lado ele quer se comunicar de uma forma, do meu lado eu quero me comunicar de outro, nós não temos um conjunto de regras, um padrão definido, ficaria difícil a internet funcionar. Então, é bem assim que funciona. A gente chama de sistema autônomo porque ele tem autonomia de informar por qual rota ele vai. Né? Ele irá se conectar. Por exemplo, esse provedor de trânsito e acesso, ele tem várias conexões. Né? Ele tem conexão com outro provedor de trânsito e ele tem conexão com outro provedor de trânsito e acesso. Então, esse cara, de repente, ele poderia dizer, não, eu quero que toda a minha banda vá para esse cara aqui de trânsito. Então, eu quero que 2 GB da minha banda saia por esse cara. Eu quero que 1 GB do meu consumo vá pelo outro lado. Ele pode definir isso. Então, como ele define para onde vai o link dele, por onde vai sair esse link, por onde ele vai consumir, isso é natural para quem tem 2 fornecedores de link ou mais, ele tem autonomia. Então, ele se torna um sistema autônomo. O que ele não tem autonomia é no protocolo que ele vai utilizar para se conectar a esses caras. Esse protocolo, essas regras, ela é predefinida e aí ele é o próximo assunto que a gente vai tratar. Que é exatamente o protocolo de borda, é o BGP. Muita gente já deve ter visto falar nisso, né? O Border Gateway Protocol, né? O protocolo de borda. Esse protocolo, né? Ele tem um conjunto de regras que regem a comunicação na internet. Né? Sistemas autônomos de todo o mundo usam esse protocolo para se comunicarem a outros ASNs e participarem da internet. Então, cara, não importa se você trabalha no provedor A ou B, não importa se o provedor que você trabalha tem 10 mil clientes, 15 mil clientes ou 500 clientes. Se ele é sistema autônomo, se ele participa da internet, vocês têm as mesmas configurações de comunicação com a internet. Isso aí não tem como ser diferente. Você pode estar numa empresa na China que seja conectada à internet, ou aqui no Brasil, ou no interior do estado de Ceará, né? Lá em Iguatu, lá em Juazeiro do Norte, vocês serão submetidos às mesmas regras. Quer se conectar à internet? Esse é o protocolo que você vai ter que utilizar. Não tem jeito. Beleza? E aí, né, o BGP ele é um protocolo muito escalável, né? Ele é capaz de lidar com uma quantidade grande de rotas, né, que sempre está crescendo, é uma quantidade de rotas crescente. Hoje a gente tem aproximadamente 850 mil rotas na internet, é o que a gente chama de full route. Né? Então, assim, é uma coisa que cresce a cada mês. Quanto mais empresas participam da internet, tiram seus números de AS, que são os ASN, e passam a participar, se tornam sistemas autônomos. Cada vez mais rotas a gente tem na nossa tabela, que a gente chama de full route, que é a tabela completa da internet, que hoje tem mais de 850 mil rotas. Né? Logo, logo a gente deve estar chegando em 1 milhão de rotas aí. Então é um protocolo que veio para ficar. A gente não pensa como é que esse protocolo pode ser substituído, ou por que seria substituído. Né? Porque ele hoje atende muito bem e vai continuar atendendo muito bem por muito tempo. Né? É um protocolo muito robusto, é um protocolo muito confiável. E aí ele provê, né, ferramentas que, de certa forma, possibilitam influenciar o tráfego, né? O tráfego externo, nesse caso. Né? Então, tanto numa comunicação 1 a 1, onde eu me conecto com outro provedor, ou a 2 provedores, tanto eu posso manipular como eu recebo download e upload, como esse cara que está do outro lado também pode executar alterações nessa comunicação e ele pode fazer com que o meu tráfego também sofra alterações. Isso aí é uma coisa que é totalmente possível. Beleza? E aí, assim, para a gente fazer um breve resumo, né, de como que funciona a internet. Você tem os sistemas autônomos, que são separados em três tipos de provedores. Né? Aquele que fornece só para pessoas, aquele que fornece para outros provedores e também para pessoas, e aquele que só provê algum tipo de conteúdo. A exemplo do Netflix, provê filmes para a gente assistir. São os sistemas autônomos que estão disponíveis ali na internet. E para que toda essa mágica aconteça, toda essa comunicação aconteça, a gente usa um protocolo, que ele é chamado de BGP, né, que é um protocolo de borda. Esse nome borda vem porque a borda é
é o limite do meu provedor em direção à internet, a minha borda. Dali para frente eu não tenho mais gestão sozinho e eu tenho que cumprir aquelas regras que regem aquela comunicação. Beleza? E aí, dentro do contexto de provedor, a gente tem um outro cara muito massa que tem facilitado muito a vida da gente, administrador e provedor também, que são as redes de PTT, são os pontos de troca de tráfego, ou X, em inglês, Internet Exchange. Né? Os Internet Exchange são estruturas, né, compartilhadas que atuam como um ponto de troca de tráfego, onde os provedores podem se interconectar com outros diversos provedores, sempre através de uma única abordagem. Beleza? Então, basicamente, eu quero me conectar ao Netflix, ao Google, eu quero me conectar a um outro provedor, vizinho meu. Como é que eu faço isso por padrão? Como que eu deveria fazer isso por padrão? Por padrão, eu deveria levar um cabo de fibra até cada empresa dessa. Certo? Essa é a forma padrão de se fazer. Né? Mas com o Internet Exchange, com o ponto de troca de tráfego, eu não tenho mais essa necessidade. Eu tenho um local onde todas as empresas se interconectam, é como se fosse um switch gigantesco. E aí, a partir do momento que eu me interconecto nesse local, eu também passo a me comunicar com todas as outras empresas que estiverem lá. Enfim, eu não tenho mais necessidade de levar um cabo para cada empresa, porque cada empresa já leva um cabo até esse local. Eu só tenho que levar o meu cabo lá, a minha conexão física e lógica, até essa estrutura, e ela vai, a partir desse momento, me gerar conectividade com os outros participantes que estiverem lá. Isso é muito legal, por quê? Né? Isso possibilita que eu tenha numa única estrutura uma empresa como o Google, uma empresa como Netflix e Facebook, e com apenas uma conexão, eu posso me conectar a todas elas. Aqui em Fortaleza, hoje a gente tem um Internet Exchange, a gente tem um PTT. O Internet Exchange de Fortaleza hoje, ele é o terceiro maior do país. A gente perde só para o Rio de Janeiro, por pouco. Isso provavelmente vai mudar até o meio do próximo ano. Né? E aqui em Fortaleza hoje a gente tem a presença de grandes empresas como Cloudflare, Asion, Facebook, Netflix. Estão presentes em Fortaleza hoje. A gente está aguardando ansiosamente que o Google chegue também para ir formar realmente um PTT que tem tudo para ser extraordinário. No Brasil, o ponto de troca de tráfego, os Internet Exchanges, eles são mantidos pelo NIC-BR, né, que é uma organização que controla a internet no Brasil, né, eles regem algumas leis e recomendações, e aí o PTT ele é grátis. Né? Ele foi grátis pelo menos até junho desse ano, quando passou a ser cobrado uma taxa de recuperação de investimento, que é muito barato. Então, por exemplo, para o provedor que tem uma porta de 10 GB lá, ele está pagando hoje R$690 por mês por essa interface de 10 GB. Então, é realmente um valor não muito substancial. É um valor para, vamos dizer assim, ajudar lá no investimento e tal. Enfim, o que o PTT me provém? Né? Ele me provém um maior controle, né, que uma rede pode ter em relação à sua entrega de tráfego. Né, ele me propõe desempenho, mais velocidade, né, e a velocidade das conexões elas aumentam, né, enormemente, uma vez que eu reduzo latência. Então, você imagine que há pouco tempo atrás, se você utilizava Google, que Google não, a gente não tem aqui ainda, mas Facebook e Netflix, há muito tempo atrás, se você utilizava Facebook e Netflix em Fortaleza, indo buscar lá em São Paulo, todo mundo se conectava lá. Então, no cenário bacana, 45 milissegundos. 52, 56 milissegundos. A partir do momento que essa empresa está em Fortaleza, para quem está aqui em Fortaleza, fica 3 milissegundos. Então, assim, a performance é absurda. É absurdo o ganho de performance que você tem quando um grande player desse chega na cidade, se instala naquela cidade. E principalmente se for no PTT, porque aí isso é de graça. Você não vai ter... né, um custo, beleza? E aí a qualidade sofre um acréscimo que é significativo. Né? Torna toda a operação de internet mais eficiente. Menos latência, mais velocidade e mais banda, uma vez que esse conteúdo ele é praticamente de graça, porque as taxas cobradas são valores substanciais. Beleza? E aí,
se baseando por aquele desenho que a gente fez lá no início, de como os sistemas autônomos se interconectam, a gente insere no meio deles esse ponto de troca de tráfego, criando aí um desenho diferente de interconexões, mais barato, mais eficiente, mais rápido. Nesse desenho novo, né, vocês podem ver que a gente tem os mesmos sistemas autônomos que a gente usou no desenho anterior, porém a gente inseriu aí um ponto de troca de tráfego. É um lugar, né, onde essas empresas vão se interconectar e não vai ter mais a necessidade de ter todas aquelas conexões. Apesar que ainda assim vocês podem ter, se for opcional, às vezes é viável ter essa comunicação física ainda, pode ser feito, mas não há mais essa necessidade de imediato. Então, basicamente, como é que a gente tem esse desenho? Eu tenho um desenho que eu tenho um provedor de conteúdo, esse cara aí, vamos supor que é o Facebook, né? Eu tenho um provedor de trânsito, eu tenho um provedor de acesso, eu tenho um provedor de trânsito e acesso. Todo mundo está lá no SX, todo mundo está interconectando tráfego lá, está trocando tráfego lá. Eu falo todo mundo assim, mas são todos sistemas autônomos, né? É porque a gente usa um exemplo de mundos aí, de planetas, né? Esse seria o desenho. Automaticamente agora todo mundo está conectado. Todo mundo nesse desenho, todas as empresas nesse desenho, todos os sistemas autônomos nesse desenho estão interconectados. Então, o provedor de acesso agora ele fala direto com o provedor de conteúdo, está falando direto com o Facebook. E aí eu posso criar, além dessas conexões, eu posso agora passar a criar conexões independentes também como backup. Então, eu posso ter acesso, nesse meu provedor de acesso, eu posso ter conexão direta com o trânsito, eu posso ter conexão através do X com conteúdo, eu posso ter outra comunicação com o trânsito mais conteúdo, né? Então a gente tem esse desenho aí que ele facilita muito como as redes se interconectam. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí. Nesse provedor de acesso, esse planetazinho que tem aí tem a cor azul, né, esse da ponta, ele não só está conectado ao trânsito e o trânsito mais acesso, né? Esse outro sistema autônomo. Ele não só está conectado diretamente, como ele também está conectado através do X. Então, automaticamente, eu crio backups. Eu posso também utilizar a estrutura do X como uma estrutura que vai me gerar backups para conexões físicas que eu tenho. Além de me permitir, por exemplo, me conectar com esse outro provedor de acesso, que provavelmente ficaria na região bem remota, ou com esse provedor de conteúdo, no qual eu não tinha comunicação direta com ele. Beleza? E aí, assim, ficou legal o desenho, né? Ficou um pouco mais complexo agora, né? Porque além de conexões com sistemas autônomos, né, com outros sistemas autônomos, agora eu tenho comunicação com um ponto de troca de tráfego, onde nele eu tenho várias outras empresas. E aí o negócio começou a ficar complicado mais um pouco, né? Além disso, a gente tem outros serviços na internet que fazem a internet funcionar como funciona hoje, né? Que ainda vão deixar esse desenho um pouco mais complicado, né? Esses serviços são os serviços de CDN, são Content Delivery Networks, são redes de distribuição de conteúdo, né? E essas redes ela aproxima mais ainda o conteúdo do usuário final. Então, por exemplo, a gente vai falar de 3 principais CDNs hoje: Google, Netflix, Facebook. Um provedor, dependendo do porte desse provedor, do tamanho dele, ele pode ter essa estrutura dentro do provedor dele. Então, além de eu ter aquela conexão com o ponto de troca de tráfego, e eu poder me conectar com um provedor de conteúdo, que seria o Facebook diretamente, eu ainda posso ter um conteúdo dele dentro do meu provedor, que vai me gerar uma economia maior de link, vai aumentar a minha performance e vai melhorar a experiência do meu cliente. Então, legal, né? Mas é mais uma rota, mais uma conectividade que a gente tem que gerenciar no dia a dia. Então, por isso que é tão complicado você entender, dentro da parte de gerência de redes, como identificar problemas. É porque são muitas conexões. São muitas conexões que existem, dependendo do tamanho da sua empresa. Então, é bem complexo essa questão, mas é uma coisa que a gente quer desmistificar para vocês. Beleza? Então, o que é uma CDN? Né? CDN é uma rede de distribuição de conteúdo, né? É um grupo de servidores, né, que permitem que os conteúdos da internet estejam facilmente disponíveis, com rapidez, segurança. A rede é responsável por melhorar a experiência de usuário, enquanto usa o recurso dela de forma eficiente. Então, assim, basicamente, eu tenho no Google, né, um conjunto de servidores que são espalhados pelo mundo.
muitas vezes estão dentro de provedores de trânsito, muitas vezes estão dentro de provedores de acessos grandes, muitas vezes estão dentro de X, de Internet Exchange, de pontos de troca de tráfego. Geralmente, quando está lá, você tem até um custo menor para ter esse conteúdo lá na sua rede, certo? Então, uma coisa bem legal da rede de distribuição de conteúdo é que sem essas estruturas não seria possível hoje que estivéssemos com a internet funcionando da forma que funciona hoje, né? Não seria possível. Porque você imagina que só o tráfego do Netflix na América Latina, ele é maior do que a capacidade de todos os backbones que a gente tem disponível hoje no continente, na América do Sul. Então, só a Netflix quebraria a internet hoje. Mas, através da rede de distribuição de conteúdo, isso não acontece, né? Então, assim, basicamente, uma CDN reproduz o conteúdo que está armazenado no servidor central, né? A versão que é reproduzida do conteúdo vai ser salva em locais de várias regiões do planeta, né? São chamados de ponto de presença ou POP, todo mundo sabe que é um POP, é aquele local onde o provedor tem uma estrutura, né? Então, um cara gigantesco como o Netflix, ele também tem POPs, só que são POPs espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Esses pontos de presença, né, são locais em que mais de duas redes fazem a conexão consigo mesmo, né? Sem uma CDN, quando um usuário tentar acessar um site, o computador envia um pedido de acesso ao servidor central para o conteúdo, né? O servidor central, por sua vez, ele responde o pedido e ele mostra o conteúdo ao usuário. A partir de qual servidor, né? Esse processo ele leva um tempo. Quando você tem um servidor de CDN, você solicita ao servidor principal, mas quem te responde é o servidor mais próximo de CDN, que vai te entregar aquele filme, aquela foto que você quer ver, aquele conteúdo, né? Esse processo ele leva algum tempo, né, para ser concluído, esse processo de solicitação e resposta, né? E a distância entre o usuário e o servidor é a que determina a velocidade do processo. Então, assim, fica claro para a gente que, se eu vou em São Paulo, faço solicitação e o servidor de lá me responde, essa comunicação, sem dúvida, ela vai ser mais lenta do que se o servidor que eu estou solicitando, se o meu destino, se o Netflix, por exemplo, se ele estiver presente aqui no Ceará. Entendeu? Isso eu acho que ficou bastante claro. É latência, é distância. Se está mais próximo, eu vou lá e busco mais rápido. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, né, vai levar um tempo para um usuário que está localizado no Rio de Janeiro, né, conseguir uma resposta de um servidor que está localizado em Nova York. Mas, você imagine só, se você tem uma CDN, o negócio funciona totalmente diferente, né? Em vez de você levar o pedido até o servidor central, os visitantes desse site, né, eles recebem uma cópia do dado, uma cópia do conteúdo, que já vai estar armazenada naquele servidor local, que está mais próximo, né? Então você não vai ter necessidade de buscar lá em Nova York. Esse servidor está no Rio, né? Nova York, 120 milissegundos, 96 milissegundos, uma conexão perfeita talvez. Se está dentro do teu estado, você está no interior, tu vai levar 15 milissegundos no máximo. Então, assim, é bem interessante essa questão do CDN. E aí, o que é legal disso? Vamos supor que um filme do Netflix ele tenha um fluxo de 10 megas. Vamos supor que esse CDN esse filme ele me custe 10 megas de banda. Eu estou assistindo um filme Full HD, eu preciso de 10 megas de banda para consumir ele. Você imagine se eu tenho 1.000 pessoas acessando esse conteúdo. Eu tenho um consumo de 10 GB, né? 10 GB. Teria um consumo de 10 GB. Então, você imagine que para mim buscar isso lá em Miami ficaria difícil. 10 GB de comunicação de Fortaleza a Miami. Fica bem pesado, né? Mas você imagine se eu tenho um CDN dentro do meu provedor. Esse CDN ele vai usar apenas 10 MB para buscar esse conteúdo em Miami. E ele vai entregar do servidor até o meu cliente. Essa comunicação vai ser apenas interna no provedor. Isso falando de um provedor que tem uma CDN do Netflix, por exemplo, para atender 1.000 clientes
consumindo 10 mega, consumiria 10 GB apenas interno no meu provedor. Claro, você pode reduzir isso para menos proporções. O cara consome 10 mega um conteúdo, eu tenho 100 clientes só acessando. 1 GB, né, de banda. Então, pô, é 1 GB de banda que eu não vou consumir. Eu vou ter um consumo de 10 mega, 15 mega, para atualizar esse conteúdo no meu servidor interno, e esse servidor vai me gerar 1 GB para dentro da minha rede. Isso falando de um mesmo conteúdo, né? Então, isso é uma coisa bem legal. Um exemplo disso também são lives. Você imagine que o Safadão está fazendo uma live lá no sítio dele, lá em, acho que é Uruburetama, não sei. Vamos supor que esse cara vai e está transmitindo. Uma live Safadão tem aproximadamente 1 milhão de espectadores. Imagine só o quanto de internet ele teria que ter para entregar 1 milhão, para entregar o vídeo dele, com a qualidade que é feita as lives dele, para 1 milhão de usuários. Não teria como, né? Seria inviável para empresa nenhuma fazer isso. A gente está falando aí de milhares, de dezenas, centenas de gigas de banda de internet. Então, e assim, como é que isso funciona hoje? Ele usa, talvez ali na faixa de 50 MB no máximo, numa transmissão daquela, para enviar esse conteúdo para o YouTube. E o YouTube ele distribui, né, nacionalmente, mundialmente, esse conteúdo em CDNs que eles têm espalhado por aí, dentro de PTT, dentro de provedor, entendeu? Dentro de associação. Então, assim, ele aproxima esse conteúdo o mais próximo do cliente. Uma vez que esse conteúdo ele é aproximado, esses servidores de CDN, eles estão cada vez mais próximos dos clientes, ele passa a criar uma capilaridade muito grande na rede, evitando que os backbones sejam realmente gargalados. Então, essa é a grande intenção de uma rede de distribuição de conteúdo. É distribuir, pulverizar pelo país, vários pontos onde esse conteúdo vai estar lá com a cópia, que você pode buscar lá e não vai ter que se direcionar sempre até o servidor central, o que teria um custo muito alto, um custo de rede muito alto, né? Muitas vezes se tornando até inviável. Então, eu considero hoje o CDN, eu pessoalmente hoje considero o CDN o principal responsável pela expansão que a gente teve de internet aí no país e no mundo. É por isso que a gente tem Netflix hoje, YouTube, é por isso que tudo funciona tão bem. Então, o CDN ele é o cara que é responsável por isso. Um exemplo de uma rede aqui, mundialmente falando, são esses servidores, como eu coloquei no slide, né? São servidores que ficam espalhados pelo mundo. Aí, esse exemplo a gente usou um servidor na Europa, nos Estados Unidos, na África, aqui na América do Sul. Então, assim, a gente tem alguns servidores espalhados pelo mundo. E aí, nesse exemplo, que é um exemplo bem simples, a gente colocou que cada país tem o seu próprio servidor daquele serviço, né? É uma coisa bem simples esse desenho, mas é que para vocês tenham um contexto maior de como que funciona. Nesse outro desenho aí, a gente explicou, né, como que funciona anteriormente. Então, eu tenho aí um desenho de rede sem CDN, onde eu tenho o conteúdo sendo entregue para clientes. Vamos supor que cada cliente desse consome 1 mega. Eu tenho um consumo gigantesco aí de 50 megas no mesmo conteúdo. Nesse outro modelo, que é o modelo com CDN, eu tenho o conteúdo entregando para a internet, vamos supor que vocês sejam um servidor de CDN, entregando um fluxo e recebendo outro fluxo, que é muito pequeno, seria equivalente ao fluxo de 1 ou 2 clientes. E a CDN lá na ponta, que recebe esse conteúdo, é ela que faz a entrega para os clientes. Qual que é a diferença? Nesse primeiro desenho é como se o conteúdo estivesse em Miami, se estivesse indo buscar esse conteúdo lá em Miami. Nesse segundo exemplo, é como se você estivesse buscando conteúdo dentro do provedor, dentro do POP do provedor. E aí, cara, é estouro, né? Realmente o negócio voa quando você tem um servidor de CDN. Realmente é um serviço, é uma coisa que alguns provedores têm. A gente tem, menos da metade dos nossos clientes tem CDN, são poucos realmente, porque exige que você tenha uma certa proporção na sua empresa para que seja possível você ter o CDN. E aí a gente não conseguiu colocar ainda em todos os nossos clientes. Mas é uma coisa que a gente pretende para o futuro. Beleza? Então, a gente vai fazer um resumo, né, do que a gente viu. E aí eu espero que vocês
Tenho entendido, tenha tido bom aproveitamento. Foi um vídeo aí. Até se estender um pouco, queria que tivesse sido no máximo 30 minutos, né? Estender um pouco. E é isso. É assim que a internet funciona, né? Nós temos 3 tipos de sistemas autônomos. São sistemas autônomos que são bastante interessantes, que vocês busquem aprofundar um pouco mais sobre cada um. Busquem aprofundar sobre o protocolo IP, né, sobre o protocolo BGP, sobre as redes de distribuição de conteúdo, né, como elas se interconectam. Então, isso é uma coisa que vai fundamentar para você um conhecimento que poucas pessoas têm. Então, poucas pessoas que trabalham no suporte de provedor hoje, que está lá prestando suporte para o cliente, que muitas vezes o cara acha até, eu sou o bam, o cliente liga aqui, eu resolvo e tal. E aí eu falo, cara, como funciona a internet, né? Como é que a internet se interconecta? Sabe o que é um sistema autônomo? Você sabe o que é o protocolo IP? Sabe por que ele é utilizado? Né? O protocolo BGP? Você tem uma certa profundidade disso. Vocês não precisam ser especialistas, mas vocês precisam ter a lógica, pelo menos, do negócio. Entendeu? Isso aí vai apoiar empresas que vocês trabalham, vai apoiar o conhecimento de vocês na hora de resolver um problema. Isso é a base, é uma base que é extremamente importante, que infelizmente poucas pessoas buscam esse conteúdo, né? E poucas escolas ensinam. Você vai fazer um curso de redes e dificilmente, muito dificilmente, até no curso de nível superior, eles vão aprofundar dessa forma que a gente aprofundou nesses 50 minutos de vídeos aí, de vídeo mais ou menos, da forma que a gente aprofundou. Galera, esse é o primeiro vídeo, né? Agradeço a quem ficou até aqui. Quem estiver no grupo, assistir o vídeo, já vai poder falar lá no grupo, tirar dúvidas sobre qualquer assunto. Por favor, não guardem dúvidas. Se tiver com dúvida, pergunte, perturba, fala com a gente, que a gente vai ter prazer de explicar para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo.